Oi, e aí, tudo bem? Como que você tá? Como que foi sua semana? Então, se você já me acompanha e você viu os últimos vídeos, você viu que eu estou nessa luta até a minha aprovação na medicina na USP de Ribeirão Preto. E a semana passada foi a minha primeira semana estudando para a USP. E você? Você também está estudando para algum vestibular específico, para alguma prova? Como que tá? Deixa eu te conhecer um pouco mais. Se você quiser ter essa interação maior comigo, para a gente dividir as nossas dores, dividir os nossos aprendizados, ou até mesmo compartilhar alguma questão, entra no grupo do Telegram que eu vou deixar aqui embaixo. Lá a gente consegue ter essa interação maior, tá? Bom, essas foram as minhas metas, mas quais foram os meus resultados? Aqui é o meu feedback. Eu consegui fazer o simulado, inclusive eu consegui aprender muito com o simulado, a gente vai falar disso um pouquinho mais. Eu corrigi ao longo da semana, eu estudei o livro sim, inclusive eu estudei assim, nas horas vagas que eu estava lavando vasilha, eu estava fazendo almoço, eu colocava uma videoaula para assistir e ia estudando o livro dessa maneira. Tanto é que eu conheci um canal excelente de resumos de obras literárias. Ela é uma professora que dá muita dica, explica muito bem todo o contexto, as características do autor. Eu vou deixar linkado aqui. E ela explica de uma maneira tão didática, tão dinâmica. Gostei muito. São aulas muito aprofundadas. Então vale a pena você olhar caso você queira conhecer mais sobre alguma obra específica. Olha lá no canal dela que deve ter. Se chama Fala pra Camões. É maravilhoso. Além disso, eu não consegui escrever a redação essa semana, nem ler o livro e nem revisar os conteúdos. Ficou pendente isso aqui. São coisas importantes, né? Mas enfim. Quanto ao meu tempo de estudo. No vídeo anterior eu disse que eu tinha uma meta de 4 horas, né? Mas eu não consegui atingir essa meta de 4 horas por dia. Em média, eu consegui fazer 1 hora e meia a 2 horas de estudo por dia. Mas assim, eu tô muito satisfeita com esse horário, sabe? Porque, como você pode ver nesse gráfico aqui, o meu total de horas que eu estudei ao longo da semana, de domingo a sábado, foi 13 horas e 57 minutos. Só que essas 13 horas são horas líquidas, ou seja, é aquela hora que eu de fato estava estudando. Eu vim para o meu quarto, né? Assim que eu comecei a estudar, eu liguei esse aplicativo aqui, ó, que eu não usei falar o nome. Inclusive, eu indico para você que se você quiser gerenciar o tempo que você está estudando. Então, cheguei no meu quarto, sentei, liguei o aplicativo e comecei a estudar naquele estudo focado. Quando eu estava começando a dispersar, eu parava o cronômetro. E aí eu ia ter 1 hora, eu ia beber uma água ou algo assim, depois eu voltava. E nessas indas e vindas eu consegui em média 1 hora e meia, 3 horas. No domingo, que foi onde eu fiz 5 horas, foi quando eu fiz o simulado. Na segunda, eu apenas corrigi com o gabarito mesmo, tanto é que eu fiz só 15 minutinhos que eu estudei. Na terça, eu comecei a estudar o simulado corrigindo questão por questão. E, gente, foi sensacional. Eu indico muito se você quer passar em alguma prova específica, pega o simulado dela, pega as provas anteriores e faça, tá? Na quarta também eu somente corrigi. Na quinta, eu fiquei muito ansiosa na quinta-feira. Eu não sei dizer o motivo que foi, mas eu não consegui estudar. Eu chegava aqui no meu quarto, eu sentava e não sabia o que eu fazia. Para falar que eu não fiz nada na quinta-feira, eu assisti uma aula de redação e só. Por isso que tem esse tempo contando aqui, mas não estudei nada específico, só assisti a aula de redação. E na sexta-feira eu sim corrigi uma questão e fiquei assistindo uma aula do livro. Então foi muito bom. Então, assim, ao longo dessa semana, eu não consegui estudar o tempo que eu queria estipulado, que eram as 4 horas, mas, assim, no tempo que eu estudei, que foi corrigindo o simulado, eu consegui aprender muitas coisas. Eu consegui revisar muitos conteúdos que eu já tinha estudado e que eu não lembrava. Por exemplo, logaritmo, eu consegui revisar as propriedades do logaritmo só fazendo questão. Consegui revisar muitas figuras de linguagem, alguns cálculos matemáticos que eu não lembrava.
Sem falar que fazendo o simulado eu também consegui ver o estilo da prova, como que é organizado as questões da FUVEST, como que é o estilo da questão. Então, assim, foi muito bom. Nesse próprio aplicativo, é ele que me demonstra esses gráficos. Então, assim, se você quer que eu te explique como que eu uso esse aplicativo, deixa aqui no comentário que eu te ensino passo a passo como que eu uso. A vantagem dele é porque ele é vinculado com o Google Agenda. E como eu organizo todas as minhas tarefas lá no Google Agenda, ele já está sincronizado. Então, assim que eu abro o aplicativo, eu já sei o que eu tenho que fazer, só dou play e começo a estudar. Perdi o foco, eu paro, para não interferir nesse tempo meu líquido, né? Como que eu fiz esse simulado, né? Tanto é que essa aqui, ó, é a foto da capa da prova que eu imprimi. Desconsidera a minha letra feia, quase ilegível. E uma coisa muito importante foi essas observações. Ao longo da prova, como por exemplo aqui, ó, deixa eu ler o que eu escrevi, porque tá complicado ali. Ó, na primeira linha eu escrevi assim, ó, com 50 minutos já estava perdendo o foco. E aí eu parei e fui no banheiro. Então aqui eu deixo as minhas dicas para você. A principal dela é fazer as anotações durante a prova. Segundo, usa máscara. O simulado ele é feito para você simular o dia da sua prova. Como a gente está no período de pandemia, todas as provas, todos os vestibulares, eles estão incluindo o uso da máscara obrigatória. Então já treine com a máscara desde já, para ela não ser um objetivo de perca de foco ou de você ficar nervoso, tá? Outra dica que eu dou, que está servindo para mim, é como que você comeria no dia da prova. Por exemplo, o que eu trouxe? Eu trouxe só uma garrafa d'água para fazer a prova e uns biscoitos de polvilho. Eu não sei como que você fala na sua cidade, se é peta e tal, mas eu chamo de biscoito de polvilho. E marca o seu tempo. Tanto é que eu deixo o celular aqui e coloco no temporizador do celular a cada 30 minutos e ele vai me desperta e eu marco o tempo. Então, assim, faça isso. Foi útil para mim, testa você também se vai ser bom para você, tá? E aí, eu corrigi o simulado, né? A correção do simulado foi sensacional. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, ao longo de tudo que eu já tinha feito. As questões que eu acertava, eu explicava por que eu acertava ela. E eu escrevia de uma cor verde. É porque nessa foto eu não tirei da página. E as questões que eu errava, eu escrevia a resolução dela de cor vermelha. Outra coisa importante também que eu fiz era circular a questão que era importante, que era uma questão completa. Tipo assim, era uma questão que eu conseguia revisar muitos conteúdos só naquela questão. E era algum conteúdo que eu tenho frequência em errar. Então eu marcava de vermelho e fazia um asterisco. Outra coisa também que eu gostei muito da questão da correção é que se você ver aqui, ó, essa é uma folha de papel. Eu escrevi a resolução nessa folha e colei com uma fita. Por que eu fiz isso? Porque todo dia, e eu deixo essa prova aqui em cima da minha mesa. Então, todo dia, na hora que eu sento, eu dou uma folheada na prova para ver as questões que eu errei. E como essas questões tinham uma resolução muito grande, eu consigo ver o passo a passo da questão. Então, eu consigo ficar revisando. E essas são as minhas dicas para você. Na hora de corrigir, corrija todas as questões e usa cores diferentes. Por exemplo, eu usei verde para as questões que eu acertei e vermelho para as que eu errei. Veja o gabarito. Se você acertou, você dá um check. Se você errou, você circula. Aí você vai procurar a resolução daquela questão. Gente, no YouTube tem muitos professores que pegam questões anteriores e corrige ela passo a passo. Faça isso, eu fiz e foi muito bom. Porque às vezes, por exemplo, tinha uma questão de logaritmo que eu não sabia fazer. Aí eu olhei uma resolução de um cursinho objetivo, que tem todas as resoluções da FUVEST, e também não consegui entender. Aí eu fui para o YouTube, pesquisei lá, por exemplo, resoluções FUVEST 2011, e tinha um professor sensacional que dava toda a explicação de passo a passo da questão. E aí eu consegui entender a questão, eu consegui ver o passo a passo para resolver e ainda consegui revisar um conteúdo que eu já tinha muito tempo que eu não revisava, tá? Então faz isso, é muito bom. E depois que você viu essa resolução,
você vai tentar fazer sozinho. Se você conseguiu fazer sozinho, ótimo. Se você não conseguiu, volta na resolução de novo e faça. Mas tenta fazer sozinho para ser um estudo mais ativo, tá? E aí, seleciona essas questões completas, que foi a que eu disse, por exemplo, que eu marquei com um círculo e marquei o asterisco, para depois você conseguir filtrar mais na hora que for passar o olho para revisar. E esse aqui foi o meu desempenho do simulado, o primeiro simulado que eu fiz da FUVEST, que foi a prova de 2011. Geralmente, como eu estava olhando no site da FUVEST a quantidade de acertos da nota mínima para passar para a segunda fase, eu teria que ter em torno de uns 74, 75. Então, eu estipulei para conseguir fazer 80 acertos, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, do total de questões, eram 90 questões, eu acertei 44 e errei 46 questões. Então, a minha taxa de acerto ficou entre 48%. É muito baixo. Então, se fosse no domingo passado, eu não teria passado para a segunda fase com essa quantidade de acertos. Mas assim, eu não fiquei triste porque foi a primeira vez que eu fiz a prova e eu consegui aprender muita coisa fazendo o simulado. E dessas 90 questões também, 66 eu realmente fiz. E dessas, 40 eu acertei e errei 26. E aí, 24 eu não sabia fazer. Então, eu chutei 24 questões, acertei 4 e errei 20 das que eu chutei. Então, como eu quero ter 80 questões acertadas, eu peguei essas 80 questões que eu quero, menos os meus acertos que foram 44. Então, meu gap é 36. Esse gap é o tanto de questões que eu ainda preciso acertar para conseguir atingir os 80 pontos para passar para a segunda fase da FUVEST. Beleza? Então, gente, os aprendizados que eu tive nessa semana é que fazer simulado é essencial. Inclusive, faça simulado da prova que você quer. Se não tem simulado pronto com questões novas, pega as provas antigas e faça simulando com o tempo de prova certo. Outra coisa que eu aprendi durante essa semana é que fazer pequenas pausas entre os estudos me ajuda a voltar mais concentrada. Olhando aquele aplicativo, o enfim, aquele aplicativo, eu vi que eu consigo ficar concentrada entre 50 minutos a 1 hora. Passou disso, eu não consigo mais concentrar. Aí eu tomo a água e volto. E aí eu rendo mais uns 30 minutos, 40 minutos. Só que aí eu começo a dispersar com o celular que eu fico mexendo. Outra coisa que eu percebi nessa semana também é que em dias que eu estou muito ansiosa, eu não consigo focar nos estudos, realmente. Eu sento aqui, eu não tenho cabeça para nada. É como se eu estivesse lendo e a informação não carrega informação em mim. E aí é horrível. Então, eu não consigo focar quando eu tô ansiosa. Agora, como que eu faço para controlar essa ansiedade? Eu ainda não sei. Vai ser tema de terapia com a psicóloga. Outra coisa que eu aprendi também nessa semana é que criar hábitos de estudo é fundamental. Vou até voltar aqui. Se você vê, embora que eu não tenha estudado 4 horas por dia, que era o que eu queria, eu consegui estudar todos os dias. E isso é bom para eu conseguir criar o hábito de estudo e não parar. Então, é melhor eu começar pouco agora, mas fazer todo dia, do que fazer muito um dia e fazer nada no outro, tá? Então, criar esse hábito de estudo é fundamental. E outra coisa que eu percebi ao longo dessa semana é que eu me disperso muito no celular. Gente de Deus! É chegar uma notificação, eu olho. Quando eu tô ansiosa, aí que eu mexo no celular mesmo, é aí que eu mexo mais. Porque aí eu entro, às vezes eu só desbloqueio a tela e olho, depois eu bloqueio de novo, sem mexer. É um vício e eu vou mudar isso. Quando eu vi que eu mexo muito no celular, o que eu fiz? Eu uso o celular Android, né, da Samsung. Tem um aplicativo que chama Bem-Estar Digital. Da Apple também tem, só que é outro nome, eu não conheço. Nesse aplicativo eu vi que a minha média diária que eu fiquei mexendo no celular essa semana foi de 8 horas e 11 minutos. Gente, isso é muita coisa. Eu fiquei uma semana inteira para estudar 13 horas, enquanto em um dia eu fico 8 horas mexendo no celular. E aí, eu quero me policiar, sabe? Porque a minha vida tá indo
Olha aqui, 33 horas no YouTube, tá indo e eu nem vejo como. Tá, e como que a gente cria um hábito? Como, por exemplo, o hábito de estudar.